Você está na casa do Pai. E a liberdade é nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Para a glória do Senhor. Quantos creem que Jesus está na casa? Amém. Para a glória do Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E eu quero que você declare isso aqui junto comigo, em nome de Jesus. Diga assim, para a glória do Senhor: Deus vai te fazer florescer aonde Ele te plantou. Quantos creem que isso, pastor? Olha para a irmã e fala: é aonde Ele te plantou que você vai florescer. Diga para ela: não é em outro lugar, é aonde Deus te colocou. Ela vai dar para isso. Quantos creem que Jesus está na casa? Deus, Ele é fiel na face desta terra. Amém? Talvez alguém vai falar: mas trouxe uma palavra ligada a Josué. Sim. Porque Deus, quando Ele, para agora, se Ele planta alguém para florescer, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele planta, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Quantos creem que eu estou falando? A palavra do Senhor diz que Deus levanta Josué num contexto, num cenário que é um cenário totalmente improvável. Quem olhava para Josué poderia falar assim: não é ele o escolhido, não é ele o separado, mas o Senhor o plantou para uma grande obra para a glória do Senhor. Olha para a irmã e fala: você não foi plantado de qualquer maneira. Foi Deus que te colocou para a glória do Senhor. Preste atenção. Se você olhar para a vida de Josué, Josué nasce num contexto desfavorável. Ele cresce no contexto onde os seus pais, juntamente com os seus irmãos, vêm cansado, castigado no sol do dia a dia, porque eles estão na condição de escravo. Talvez quem olhava diria assim: não há mais esperança para Israel, nem para o seu povo. Mas Deus tinha uma promessa sobre o seu povo. Olha para a irmã e fala: Deus tem uma promessa sobre a tua vida. E quando Ele tem uma promessa, Ele cumpre para a glória do Senhor. Então escute o que eu vou falar. Quem olhava, poderia olhar e jamais imaginar que Deus tinha um plano. Quantas vezes a gente olha e pergunta: Deus, por que o Senhor me colocou nesse lugar? Qual é o propósito? Qual é o plano? O que o Senhor tem comigo? Por que eu? Por que nesse lugar? Parabéns. Talvez Josué poderia olhar para esse contexto e dizer: por que o Senhor me plantou neste lugar? O que o Senhor quer de mim? Porque ele olhava para dentro da situação onde o povo estava cativo, onde o povo estava numa situação totalmente complicada. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para a vida de Josué. Olha para a irmã e fala: Deus não te plantou no lugar errado. Deus não te colocou no lugar errado. Deus te colocou no lugar para você cumprir um propósito. Porque Deus tem propósito para a tua vida, para a glória do Senhor. E Deus, Ele é fiel, e eu creio no mover e no agir do Senhor. Então escute, Josué cresce vendo aquela situação. Jamais imaginaria que Deus olhasse para o céu e contemplaria o seu coração, a sua vida, estabelecesse sobre a vida dele um propósito, dentro de uma situação desfavorável. Olha para a irmã e fala: não é a situação, é o que você carrega que faz a diferença. Não é a situação, é o que você carrega que faz a diferença. Olha para a irmã e fala: é o que você carrega que faz a diferença. Porque foi Deus que te escolheu para a glória do Senhor. E Deus, Ele é fiel em nome de Jesus. Escute. E a Bíblia diz que Deus levanta ele num contexto totalmente desfavorável. Só que eu olho para um Josué que vai se levantar para fazer a diferença. Aonde as pessoas agora estão numa condição de escrava, ele vai servir como servo. Olha para a irmã e fala: quer florescer? Aprenda a servir. Na condição de escravo. Deus está falando para a glória de Deus. Florescer significa se esforçar. E Deus agora, Ele contempla o coração de Josué, porque sabe aquilo que Deus tem para ele. Escute o que Deus está falando. Tem muitas pessoas que querem ver algo acontecer, ver o florescer. Quem não quer ver o jardim florido e bonito? Quem não quer ver as coisas, né, mas há todo um processo, não é de qualquer maneira. Deus está falando aqui neste lugar para a glória do Senhor. E Ele contempla corações aqui. Josué, na
condição de escravo, ele serve. Nós vivemos uma geração que tem que aprender a servir a Deus. Entender a necessidade que para florescer você precisa entender que o solo precisa ser adubado, que a terra tem que estar sendo preparada. Que não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Que há um processo. E o Senhor olha para a vida de Josué e vê Josué agora servindo. Alguém poderia falar, mas eu vou agora ser servo, sim. Porque ele vai ali servir a Deus. A Bíblia diz que ele era auxiliador de Moisés. Era alguém que auxilia, que servia. As pessoas, elas querem muitas vezes viverem as promessas de Deus. Elas almejam estar no altar. Elas querem crescer, mas elas não entendem que há um processo para chegar para a glória de Deus. Deus está falando para a glória do Senhor. Escute o que Deus está falando aqui hoje, para a glória de Deus. E na condição de servo, ele vai servir Moisés. Ele vai estar auxiliando e ajudando. Olha para a irmã e fala, quer florescer, quer crescer? Sirva. Olha para a irmã e fala, sirva. Se coloque na condição de servo. Não, mas eu não posso. Eu lavar a igreja, limpar a igreja, eu não. Isso é papel não é para mim, eu tenho credencial. Olha para a irmã e fala, você não é serva? Quem serve não fica impondo situações, entende a necessidade do serviço do reino. E serve, porque entende o ato de servir dentro da casa do Pai. E Deus quer levantar pessoas que sirvam o Senhor, que estejam disponíveis, que tenham disponibilidade dentro daquilo que Deus quer fazer. Eu não estou desmerecendo a função ministerial das pessoas, não é isso, irmãos. Mas eu quero que você entenda a necessidade do que Deus quer falar. Deus quer que você entenda a necessidade para a glória do Senhor. Então eu olho para a vida de um Josué que serve, que está ali para servir a glória do Senhor, na condição de escravo. Ele poderia falar, mas eu vou servir numa condição que não me favorece. Mas ele entende a necessidade que ele precisa servir, estar a serviço do reino, fazer aquilo que é necessário, para que ele entenda um tempo que virá, que ele vai florescer, porque ele se doou, se dedicou e ele se esforçou para a glória de Deus. Na condição de servo, para a glória do Senhor, ele vai ser levantado para a glória do Senhor, de escravo servo, de servo guerreiro. Olha para a irmã e fala assim, para vencer, tem que saber guerrear. Tem que se levantar para a glória do Senhor. Tem que ser um guerreiro. Tem que entender a necessidade daquilo que Deus quer para a glória do Senhor. Deus está falando aqui. A Bíblia diz que Moisés agora está com a idade avançada, está cansado. E agora a Bíblia diz que, olha que forte, Josué vai guerrear. Josué não tem nenhuma experiência militar nenhuma capacitação, mas ele tem disponibilidade para fazer o que Deus está mandando. E Deus, ele quer pessoas disponíveis para entender a necessidade daquilo que Deus quer. Eu via no carro, falei, Deus, tem tantas passagens que nos remetem à passagem de florescer. A gente pode falar para a glória do Senhor de vários tipos de passagem, mas Deus estava falando, não, filho, eu quero aquilo que eu tenho com a minha casa, eu quero aquilo que eu tenho com a minha igreja, eu quero aquilo que eu tenho para com o meu povo. Poderia falar do cedro do Líbano, poderia falar por tantas coisas, mas Deus quer falar do jeito dele, é da forma dele, da maneira dele. Ela manda paz, porque é ele que sabe, ele que contempla este lugar para a glória do Senhor em nome de Jesus. Então escute, ele vai guerrear. E quando ele está guerreando, a Bíblia diz que Moisés está cansado, com os braços cansados. Quantas vezes a liderança está pedindo socorro? Quantas vezes a liderança está precisando ser ajudada, fortalecida? E muitas vezes a gente não entende a necessidade daquilo que o Senhor nos confiou para a glória de Deus. Não, isso não é papel meu. Não, eu não vou fazer nada. E Deus está falando assim, que Ele quer te usar aqui, para você sustentar alguém que está cansado, para que o tempo de vitória venha para florescer sobre a tua vida, para a glória de Deus.
Deus está falando para a glória do Senhor neste lugar. Escute, Deus ele é fiel. E Deus se faz presente aqui hoje neste lugar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele está cansado. E a Bíblia diz que os amalequitas vêm se guerreando há um tempo. E os braços de Moisés estão cansados. Mas a Bíblia diz que aí dentro do povo há 2 homens que estão atentos àquilo que Deus precisa fazer. Irmãos, que nós viemos despertar nessa noite, na condição de Arão e Humo, para sustentar os braços daqueles que estão cansados, para sustentar aqueles que precisam ser fortalecidos, para que o nome do Senhor venha prevalecer. A igreja ela tem que estar preparada, alinhada à espera do noivo. Ela tem que estar preparada àquilo que Deus tem para com ela. Ela não pode estar dispersa com outra coisa. Ela não pode estar dispersa com coisas que Deus não quer. Mas ela tem que estar atenta àquilo que Deus quer fazer para a glória de Deus. E Deus está falando aqui hoje neste lugar. Oh, aleluia. E Ele sustenta os braços para a glória do Senhor. Escute o que Deus está falando de Moisés. E quando os braços dele é sustentado para o alto, Israel prevalece para a glória de Deus. Porque Deus faz prevalecer aquilo que Deus tem para que o nome dele venha a ser grande. Olha para a irmã e fala: prevaleça dentro daquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. Não desista. Não abra mão daquilo que Deus mandou você fazer. Porque Deus está falando: ah, mas eu vou ficar só esse mês, só esse ano, só esse momento. Não, você vai ficar o tempo que Deus te colocou para a glória de Deus. Porque foi Ele que te colocou. Olha para a irmã e fala: Ele confiou na tua mão, Ele não confiou na mão dos outros. Presta atenção, igreja. Você confiaria a sua casa para alguém desconhecido? Não. Mas Deus confiou uma responsabilidade na tua mão. E a Bíblia diz: porém, vai até o fim, porque é no fim que eu te dou vitória. Ela vai. E o Senhor está falando para alguém aqui hoje: não desista do que eu não desisti. Não abra mão daquilo que eu não mandei abrir. Não saia de cena e não recua. Não deixa a obra pela metade. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Ela vai. Deus está falando. Permaneça. Tardo, pastor. Olha para a irmã e fala: permaneça. Porque tu vai florescer no tempo do Senhor. Tu vai vingar no tempo do Senhor. Porque o Senhor é contigo. Ah, pastora, mas estão tentando me matar. Estão querendo acabar comigo. Estão se levantando contra o meu ministério. Olha para a irmã e fala: permaneça. Fica na posição. Vamos crendo que eu estou falando. Oh, aleluia. O Senhor, Ele é contigo aqui hoje neste lugar. E o Senhor diz: permaneça. E Josué começou a guerrear e foi prevalecendo em Israel. Isaías 62 diz que o nome para a glória do Senhor de Josué, para a glória do Senhor, não era Josué. Mas Deus vai mudar o seu nome, porque Deus tem algo para fazer para a glória do Senhor. Olha para a irmã e fala: Deus tem algo para fazer, e Ele vai fazer para a glória do Senhor. Oh, Espírito Santo, Ele vai entrar para operar o milagre, porque Deus, Ele é fiel neste lugar. E o Senhor vai condecorar a vida de Josué, porque a Bíblia diz em Isaías 62: o Senhor te dará um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. Esse nome o Senhor te dará. Olhe para a irmã e falar: um novo nome. Para alguém que um dia foi visto como derrotado. Deus tem um nome de vencedor. Porque a Bíblia diz que Deus troca o nome de Oséias para Josué, que significa: o Senhor é a minha salvação. É o Senhor que está aqui neste. Então escute.
servo guerreiro, guerreiro sucessor. Olhe para a irmã e fala: um bom guerreiro, ele está apto e preparado para suceder alguém, porque ele carrega duas características. A primeira é a obediência, e a segunda é lealdade ligada à fidelidade. Escute, alguém poderia dizer: mas Josué, me perdoe a expressão chula que eu vou usar, é puxa-saco de Moisés. Não. Josué entendia o que era honrar o servo de Deus, o líder. E aquele que honra, aquele que sabe o valor do que é uma honra, ele recebe também aquilo que Deus está preparando para ele. Aquele que entende o valor daquele que carrega e a responsabilidade da carga, de dividir a carga, ele entende a necessidade de se levantar e falar: eu estou disponível, estou aqui e eu quero ajudar. Estou aqui, pode contar comigo. Estou aqui, vou me levantar para aquilo que eu vou receber. Vamos crer que Jesus está aqui. Você está entendendo? Disponibilidade. E Deus procura pessoas aqui hoje que têm essa disponibilidade para florescer no tempo de Deus, como oliveira verde, dá sombra àqueles que precisam. Deus está falando aqui hoje neste lugar, para a glória do Senhor. Então escuta: de escravo servo, de servo guerreiro, de guerreiro sucessor. Agora Josué se levanta para ser separado por Deus, e a Bíblia diz agora que Deus vai dar uma única ordem, para que Moisés imponha as mãos sobre a cabeça de Josué, para que o Espírito da sabedoria venha sobre ele, e que ele venha a ser preparado e capacitado, porque o bastão agora está nas mãos dele, e quem vai dar continuidade ao legado é ele. Parabéns, e agora Moisés vai sair de cena, a promessa vai ser estabelecida, porque quando Deus te faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Olha para a irmã e fala: Ele te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Então não se preocupa: ah, mas eu vou morrer, não vou vir. Olha para a irmã e fala: Ele é fiel. Fiel é aquele que te prometeu para cumprir a promessa. Olha para a irmã e fala: Deus, Ele é fiel. O ser humano carrega a infidelidade, mas o Senhor não. Deus, para a glória do Senhor, um dos seus atributos é ligado à sua fidelidade. Ele é fiel. Olha para a irmã e fala: Ele é fiel. Ele te fez promessa. Olha para a irmã e fala: não foi menino que te fez, foi Deus. Ele não é homem para que minta. Escute, o homem, ele faz uma promessa aqui e desiste. Deus não. Deus é fiel naquilo que Ele fala. E Ele vela pela sua palavra. Eu estou pregando para alguém aqui que está duvidando daquilo que é de Deus. Aleluia. E Deus está falando: eu sou fiel. E eu vou cumprir aquilo que é meu. Estão escrevendo o que eu estou falando? Deus, Ele é fiel. E a Bíblia diz agora que Ele pega e põe as mãos sobre a vida de Josué. Ele olha o campo e Deus cumpre a promessa. Da promessa que Deus fez, que daria para Israel, Canaã, a terra prometida. Deus agora, para a glória do Senhor, levanta Josué. E é aqui que eu quero pregar o que Deus está mandando aqui hoje neste lugar. Quantas vezes o Senhor nos planta em lugares que a gente olha e fala: Senhor, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Aleluia! E eu olho com Josué, que entende a necessidade da responsabilidade do desafio que foi confiado, porque ele precisa permanecer naquilo que ele foi plantado. Ele precisa dar continuidade naquilo que ele foi plantado. Olha para a irmã e fala: permaneça aonde Deus te pôs. E Deus agora veio ao meio da insegurança, porque Josué viu tudo que Moisés passou: rebelião, levante, reuniões, situações de ingratidão. Ele pôde observar e ver tudo aquilo que ele fez. A Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda, da porta da tenda.
estava sempre ali presente, perto, porque entendia a necessidade de aguardar o tempo dele, velando pela autoridade que Deus colocou sobre a vida de Moisés. Diferente dos dias que nós vivemos, que é pessoas querendo puxar o tapete do outro, que é gente querendo se levantar para tirar o carro do outro. Aleluia! Josué não. Josué tem responsabilidade para respeitar o que foi confiado. Aleluia! Nas suas mãos. Quantos creem nisso que eu estou falando? Aleluia! Porque ele entende que aquilo que Deus confiou nas mãos dele não há concorrência. Olha para a irmã e fala: aquilo que Deus confiou nas tuas mãos não há concorrência. Pergunta para ela por quê? Porque só cumpre na tua mão, não cumpre na mão do outro. Olha para a irmã e fala: não adianta querer fazer igual, querer copiar. Olha para a irmã e fala: diga, você pode até imitar, mas pode até querer ser, né, a cópia, mas escuta. A autenticidade que Deus tem na vida daquele que Ele escolheu só cumpre na vida dele. Olha para a irmã e fala: só na mão, só na vida de quem Deus escolheu. Então não adianta. Está entendendo? Ah, pastora, mas estão me perseguindo, estão querendo me matar. Olha para a irmã e fala: você está florescendo? A árvore que dá fruto, ela é apedrejada. Você já viu? Quando eu falei a igreja ela tem que ser para a glória do Senhor no jardim florido, porque não pode haver competitividade e rivalidade no nosso meio. Nós vivemos, infelizmente, eu creio que aqui não tenha, e se tiver vai cair por terra, para a glória do Senhor, pessoas que não respeitam e que competem, muitas vezes, sem respeitar o outro. E a casa do Senhor seria tão linda se todos fossem unidos e trabalhassem juntos. Como seria bonito se cada um ficasse dentro do seu propósito. Mas não é assim. Se a gente vê, não quero generalizar, que alguém está se destacando, alguém diz: não gostei, vou fazer igual. Olha para a irmã e fala: conhece gente assim? Conhece gente assim? Não, porque eu também canto, eu também prego, eu também toco, eu também faço. Errado não. Quanto mais fazer, melhor. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, e Deus precisa de mais gente. Só que cada um no seu espaço. Só que no reino de Deus não há competitividade e nem rivalidade. Porque eu entendo que tem que haver um respeito. Escute o que Deus está falando. Pastora, mas estão tentando me matar. Olha para a irmã e fala: deixa tentar. Pode tentar te arrancar do lugar, pode te jogar lá no meio, me perdoa a expressão, do lixo. Olha para a irmã e fala: tu vai florescer lá, porque só cumpre na tua mão, só cumpre na tua vida. Olha para a irmã e fala: pode fazer o que quiser, porque o propósito só cumpre na tua mão. Por isso que um dia perguntaram para mim: ah, não tem? Eu falei: eu não, porque eu entendo que o que Deus colocou nas minhas mãos, eu tenho que velar por aquilo que Ele confiou, a responsabilidade, e cuidar, porque a responsabilidade dele confiou para mim. Agora as pessoas vão tentar se levantar, isso aí é fato. Só que escute, qualquer pessoa que se levantar contra aquilo que Deus estabeleceu é inimigo de Deus. Olha para ela e fala: pegou, se não pegou, pega. Vira inimigo de Deus. Não, mas a irmã, o irmão, pode ser quem for, se levantar para impedir o que Ele estabeleceu para cumprir o propósito, vira inimigo dele. Porque é Ele que estabeleceu. Olha para ela e fala: é Ele que estabeleceu, é Ele que fez. Olha o que Deus fala para Josué desanimado aqui hoje. Escuta, Deus está falando aqui na igreja. Sucedeu depois da morte de Moisés: meu servo é morto, levanta tu
e atravessa o povo a terra que eu te dou. Levanta. Levantar aqui é porque alguém está prostrado. Olha para nós e fala: Deus não fala com quem está prostrado. Ezequiel capítulo 2: põe de pé e eu falarei contigo. Olha, a irmã fala: tem muita gente de corpo presente, mas está com o espírito prostrado. Amanda Caia, ei, está tocando no automático, está pregando no automático, está fazendo no automático, mas não está na presença. Deus está falando aqui hoje. Eu não estou falando de um momento difícil, irmãos, que a gente enfrenta, de chegar no meio de lutas e guerras e adversidade, que a gente vem só pela misericórdia, não. Eu entendo que quando a gente chega na casa do Senhor, há uma palavra forte que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque Ele ama quando a gente se esforça. Ele ama quando a gente se esforça. Está vendo? Meu filho poderia fazer qualquer outra coisa, menos ir na minha casa. Não, mas ele foi lá para me adorar. Então eu vou fortalecer ele. A minha filha poderia fazer qualquer coisa, mas ela abriu mão de tudo para buscar a minha face, a minha presença, para me adorar. Poderia. Mas entende que a necessidade é buscar a presença de Deus. Oh, aleluia. Vamos escrever isso. E aí ele vai dizendo para a glória do Senhor: olha que forte como Deus, Ele é fiel na face dessa terra. Aonde você for, o território que você for, será o vosso termo. Ele está dizendo: Josué, há tantas cidades para tomar posse. A cidade de Jericó, a cidade de Ai, tem Cades Barnea, tem um monte de cidade. Mas aonde você for, eu serei o vosso termo. Olhe para a irmã e fala: aonde você for, o Senhor será contigo. Porque quando você carrega a presença e você precisa ir para a direita ou para a esquerda, para o lugar que Deus te direciona, você vai florescer aonde Ele te colocar. Ele vai te florescer aonde Ele te plantar. Vamos escrever para a história. Aí ele vai dizendo: entra comigo aqui no que eu estou pegando. Aonde pisares a planta do vosso pé, eu não tenho dado, como disse a Moisés. Ele está dizendo: olha, o desafio é grande, mas a unção de conquista descerá sobre a tua vida e você vai conquistar. Os inimigos vão se levantar para querer se impor, mas eu, Deus, já dei a unção da conquista. Olha para a irmã e fala: por que está temendo? Não, porque a terra tem inimigo, porque a terra tem adversário. Ai, porque é tanta luta. Olha para a irmã e fala: a promessa já está em cima, está na tua mão. Deus te fez uma promessa, e nós somos mais do que vencedores em Cristo. Ele já venceu e nós venceremos. Olha para a irmã e fala: então por que está cocheando dois pensamentos? Por que está desanimada? Por que está baixando guarda? Por que está querendo recuar? Pastor, a senhora não entende a guerra que eu estou passando. A questão não é a guerra, a questão é a presença que você carrega. Não, mas eu vou mostrar para a senhora, eu vou desenhar para a senhora todo tipo de luta. A questão não é a luta, é o que você carrega. Porque se Jesus deixar de ser prioridade, deixar de ser primazia, de ocupar o primeiro lugar, os teus olhos verão só luta e guerra. Aleluia. Mas se os teus olhos estiverem no Senhor, o Senhor será contigo para a glória de Deus. Quando eu tiro o olhar do Senhor, eu afundo que nem Pedro. Mas quando eu foco os meus olhos para o Mestre, Ele me conduz a um tempo de bonança. Olha para a irmã e fala: está entendendo o que Jesus está falando? Jesus está falando aqui: aonde pisares a planta do vosso pé, eu tenho dado, como disse a Moisés. E agora vamos para o versículo. Aí ele diz: ninguém irá resistir diante de ti.
para a irmã e fala: ninguém vai prevalecer, vai vencer aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Jeremias capítulo 1, ele diz: se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Olha para a irmã e fala: vão levantar, vão querer impedir, vão atrapalhar, vão fazer o que tiver que fazer, mas não vão prevalecer. Olha para a irmã e fala: não vai prevalecer. A luta que você está passando não vai prevalecer. O adversário que tem levantado não vai prevalecer. A guerra que tu está enfrentando não vai prevalecer. Olha para ele e fala: não vai prevalecer. Ninguém irá resistir diante de ti. Ninguém. Pode vir o inimigo que for, não vai resistir. Aí ele diz: olha que forte, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. Olha para a irmã e fala: recebe força e presença aqui hoje. Eu serei contigo. Escuta, não te deixarei. Olha para essa irmã e fala: o amigo que você tem carinho, admiração, que você tem liberdade de fé, é confidente na hora que você precisa, porque a gente tem alguns amigos que temos liberdade. Ele vai falhar com você. Olha para a irmã e fala: não culpa o amigo. Não se levante para falar: nossa. Diga para a irmã e fala: é o Senhor tirando alguém de cena para ele entrar. Porque ninguém pode substituir o lugar do Senhor. Olha para nós e fala: particular é particular. Tem processo que é no individual, não é no coletivo. Não, você não entendeu aí? E alguém está dizendo: me abandonou, me deixou, virou as costas para mim. Olha para nós e fala: fui eu. Olha o Senhor falando: fui eu que tirei do teu caminho para ter um particular contigo. Porque o Senhor é assim. Ele tira pessoas de cima para manifestar a sua glória. E a gente muitas vezes, me perdoa a expressão chula que eu estou usando, com falta de maturidade, a gente fala: Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor fala: não, eu tirei pessoas. Porque se eu não tiro, você divide o tempo que você precisa gastar comigo para gastar com pessoas que não é para gastar. No tempo de oração, de intimidade, de busca, de relacionamento. E não um relacionamento supérfluo. É um relacionamento que você gasta tempo adorando, se derramando e descendo na presença daquele que é o teu Criador. É Ele. Não te deixarei. Olha para a irmã e fala: o Senhor é presença pessoal na tua vida hoje. Olha o que Jesus disse: eis que vou com o Pai, mas deixo convosco o Consolador, que é o Espírito Santo. Então olha para a irmã e fala assim: não peque em falar que você está só, porque você não está. O Consolador está contigo. O Consolador está contigo. O Espírito Santo está contigo. Olhe para a irmã e fala: Ele está contigo. Ele não vai te deixar. Aí ele diz: não te desampararei. Eu sou o teu amparo e a tua proteção. E eu estou trazendo para você o que Deus mandou pregar aqui hoje. Quer florescer? Permaneça na posição de Deus. Glória a Deus. Aí ele vai dizer: esforça, tenha de bom. Esforça. Deus, maravilha, aleluia, Senhor. Escuta, mas eu já me esforcei, eu já fiz campanha, eu já participo de culto, eu já faço isso, faço aquilo.
A gente dá para Deus aquilo que a gente acha que é suficiente. Já viu? Aí a gente fala para Deus: o Senhor conhece as minhas limitações. A Bíblia diz que Ele não prova além do que tu venha supor. Porém, Ele manda você ir até o fim. Escute o que Deus está falando. Esforça. Deus está dizendo: gasta tempo se esforçando. Aumenta o nível. Se prepara. Porque é um tempo de eu fazer algo, mas é necessário que você se esforce. Tem pessoas que têm um nível de capacitação tão grande que nem sabem. E Deus está falando: eu estou aumentando para você entender que eu posso, porque eu sei que você tem capacidade para isso. E às vezes a gente não entende o poder daquilo que o Senhor nos colocou. Não, mas eu estou cansada, eu já estou no meu limite. E a gente é perito em colocar limite para Deus. Especialista na área, né? Vou colocar assim: se o Senhor não bradar em 20, em 30, em 40, em 50, eu vou abrir mão. Aí passa 20, passa 30, passa 40, passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, e ele passa por você. Não abaixa. E a gente às vezes quer largar do Senhor, porque a gente não entende aquilo que Deus quer fazer. Esforça, tenha de bom. Olha para a irmã e fala: aumenta. Aumenta. Toda vez que eu vou num lugar que alguém está pregando essa palavra ligada a Josué, eu falo: Deus, o que o Senhor tem, que o Senhor está vendo, que eu não consigo ver? Abre os meus olhos, para eu entender aquilo que o Senhor precisa fazer, eu entender. Esforça, tenha de bom. Aumenta o nível, se esforça. Para a glória do Senhor, diante daquilo que Deus quer fazer. Não é tempo de baixar a guarda, não é tempo de desistir. Não, porque eu tenho orado, mas eu não tenho visto mudança. Eu tenho orado, mas meu filho está desse jeito. Eu tenho orado, mas meu marido muda. Eu tenho orado, mas a casa tem piorado. Olha para a irmã e fala: continua. Não pare de desistir. A intercessão, escuta o que eu estou falando, ela é prioridade na vida do cristão. Nós temos que ter uma vida de intercessão, de oração. Vamos ver o que eu estou falando. Deus está falando para a glória do Senhor. Permaneça, porque Deus vai fazer uma grande obra no meio dos teus. Não é tempo de baixar a guarda. Não é tempo de recuar dentro do que Deus quer fazer para a glória do Senhor. Ah, mas não tem jeito. Quanto mais eu oro, piora. Olha para a irmã e fala: continua orando. Porque as tuas orações Deus tem ouvido. Escuta, quantos livramentos Deus tem dado, quantas vezes Deus tem guardado e protegido, quantas vezes Deus tem escondido na terra. Manda caia sol por amor às tuas orações. Agora tu vai desistir do que Deus não desistiu? Você vai abrir mão daquilo que Deus não mandou abrir? O Senhor manda dizer para alguém aqui: permaneça, porque eu ainda estou guerreando. Eu vou ser profeta aqui nessa noite. Deus desce em resgate para libertar alguém do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus desce hoje para quebrar as algemas, os cadeados e as correntes, e para trazer ao tempo da salvação. Deus vai fazer o impossível, mas é necessário que você fique na posição. Não baixe agora. Esforça, tenha de bom espírito animado. Alegria do Senhor. O Senhor está falando: mantenha a minha alegria. Não importa a situação. Não permita que nada venha tirar a alegria do Senhor sobre a tua vida. Porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. Sem o Senhor nós não somos nada. Deus está falando aqui hoje. Não passe. Não desvie para a direita e nem para a esquerda. Mas fica na posição do que Deus te colocou. Fique na posição deste lugar. Não saia daqui. Deus tem um trabalhar na igreja hoje. E Deus vai colocar o que está fora no seu devido lugar. Porque da maneira que está, não vai ficar. O Senhor diz que quando Ele chega para derramar a bênção, a primeira coisa que Ele faz é colocar a casa em ordem. Depois Ele derrama a bênção. Ele organiza a casa, depois Ele derrama aquilo que Ele precisa fazer. Mas é necessário que alguém
Deus se faz presente aqui hoje. Deus quer um conserto neste lugar. Eu vou pregar no seu nome de Deus. E há pessoas aqui que Deus tem falado com você. E você tem muitas vezes rejeitado a voz do Senhor. E Deus está falando: até quando você vai insistir com aquilo que eu não insisti mais? Até quando você vai ter dó daquilo que eu não tenho mais? Atacaia sou. Aleluia. O Senhor está falando com alguém aqui. Que é tempo de você se posicionar. E tem vidas aqui que Deus está falando: estou te chamando faz tempo. Estou esperando a tua mudança faz tempo. E você cobra do Senhor: Senhor, o Senhor não vai fazer. E o Senhor fala: você cobra de mim, que eu tenho que fazer em determinada data. Não é assim? Olha, o Senhor tem que fazer dentro dessa data que o Senhor falou. E aí a pergunta que não quer calar nessa noite é: se Ele que espera anos a tua mudança, você não muda? Colocamos para Deus data, porque Deus falou, Ele fala, Ele cumpre. E aí Ele tem que ter a paciência, porque Ele tem uma paciência maravilhosa, que a gente vê o amor através disso, o cuidado dEle, de esperar a nossa transformação, porque a gente não quer abrir o coração para Jesus poder trabalhar. E aí a gente quer se levantar e falar: não, Deus, o Senhor tem que fazer. E aí o Senhor está falando: e eu vou esperar até quando você? Até quando? Ah, mas tem tempo. Olha para a irmã e fala: Jesus está às portas. Será que Jesus vai ter toda essa paciência? Será que você vai conseguir desfrutar de um tempo que Deus quer que você se levante? Entenda a necessidade que Ele tem um propósito, que Ele precisa te usar, que você tem que abrir mão do pecado, abrir mão de coisas que te prendem, te atrapalham, que não deixam você seguir na presença de Deus. Deus está falando. Você vai deixar com que a carne grite mais alto, os prazeres gritem mais alto, a tentação grite mais alto, a circunstância grite mais alto, e a presença do Senhor. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor quer que você floresça. Mas é necessário que você tenha raiz para a glória do Senhor. Porque a força de uma árvore para a glória do Senhor não estão nos galhos, não estão nas flores, nem na folha, mas estão na raiz. Estão na raiz. Porque às vezes uma árvore cortada, decipada, quem olha aparentemente fala: não tem vida. Mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas ela passa a brotar e ela começa a florescer. Talvez você entrou aqui hoje cortado, ferido, machucado, mas o Senhor está dizendo: ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Olha lá isso. E o Senhor está falando com alguém aqui: ainda tem vida aí. Então é tempo de você se levantar diante do Senhor, porque Deus está requerendo algo no Senhor. E eu vejo Deus fazendo uma grande obra. Mas é necessário que a gente venha se colocar diante do Senhor. Deus corta o laço e dá livramento. O Senhor renova as tuas forças. E Ele desmarcha, porque a ordem é para marchar, não é para cá. Dá cá isso. E Ele movimenta aquilo que é teu por direito. Deus vai alegrar o teu coração. O Senhor diz que algo que estava retido será liberado, porque Ele te fez uma promessa, e a promessa está de pé. E Ele diz: diga para o meu filho, que eu sou Deus, fiel na terra, para cumprir o que eu prometi. E diga para ele que o homem pode esquecer, mas eu não. Eu posso ser esquecido pelo homem, mas nós somos lembrados por Deus. E o Senhor diz: eu vou te fazer lembrado, para tu saber que eu sou o Senhor. Aleluia. E tu vai saber que eu sou fiel, porque eu vou colocar um cântico nos teus lábios, eu vou alegrar o teu coração na terra. Eu estou mexendo, e no mexer eu vou te favorecer. O Senhor diz: aguarda, porque tem papéis que vão ser mexidos, tem coisa de baixo para cima, tem coisa que a lei ela pode ocupar o seu papel, mas não ocupa a autoridade do governo do nosso Deus. Deus, Ele é fiel no chão. O Senhor diz assim: não se preocupa,
Porque Deus está trabalhando. Há um questionamento no teu coração. João 13,7 diz: o que faço hoje tu não sabes, mas entenderás depois. Eu estou trabalhando. E o meu Pai trabalha até o dia de hoje. Parabéns. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera e para aquele que nele confia. Ele está trabalhando. E nesse trabalhar tu serás favorecido. Porque o Senhor diz assim: reprime a tua voz de choro, porque é galardão pelo seu trabalho. Deus tem cuidado com a tua vida. E Deus coloca uma vitória nas tuas mãos, porque Deus tem pressa. Deus visita as tuas pernas, a tua circulação. Deus dá livramento da tua saúde. Deus corta o laço, trabalha, sol decai. E Deus entra com uma cura. E Deus renova as tuas forças. A tua mão não alcança, mas a minha alcança. E tu vai ver o que eu vou fazer por esses dias. Porque eu sou fiel. Não temas, porque o Senhor está trabalhando. Vamos crer que Jesus está aqui. Porque eu tenho pressa para a tua vida. Não é do teu jeito, é do teu. E o Senhor disse: da maneira que eu quero. Não da tua. Manda cá isso. Porque tu é a chave preparando o caminho para tu passar. E o Senhor diz assim: que tu tem que entrar no meu querido. Porque o Senhor está falando? Porque há um preparar de Deus. Eu via quando você estava louvando como se as armaduras de Deus tivessem que entrar e encaixar em você. Era como se as armaduras estivessem soltas. Olha lá, isso. E o Senhor disse assim: eu vou revesti-la. E eu vou brindar. A cara show. Porque o contra-ataque está grande. A fúria está grande. A guerra está grande. A maia show decai. O Senhor disse que Ele tem colhido as tuas lágrimas, o teu gemido, o teu choro. Tu tem contado uma história para Deus que ninguém sabe. É um particular teu. Entre você e Deus. Mas o Senhor chega hoje para resolver. E para solucionar o que tu não pode. Crê? Então receba. Dá um abraço nela lá, irmão. O Senhor diz que grande é o reboliço. Porque tu estás duvidando daquilo que Deus tem falado na terra. Tu tem indagado com Deus. E o Senhor diz assim: eu estou fazendo uma grande obra. Isaías 43, 18 e 19 diz: não considerei as coisas passadas, nem as antigas. Você não está vendo que eu já estou fazendo uma coisa nova? Deus que cria o caminho no meio do ermo deserto. Porque achas tu que eu não estou fazendo? Eu vou abrir os teus olhos para tu ver eu trabalhando na terra. E tu vai saber que eu sou fiel. Porque eu te fiz promessa. Tu não vai ficar envergonhado e confundido. Eu tenho zelo, eu tenho cuidado contigo. Eu te chamei do ventre. Tu és escolhida do ventre da tua mãe. E eu não abro mão de ti por nada. Porque eu tenho particular contigo. E eu vou surpreender o teu coração. Tu achas que eu esqueci? Eu não esqueci. Eu estou fazendo uma grande obra. E no fazer tu vai saber que eu sou o Senhor. Alabaia, subianda, caia, soe. Uma bandeira vai descer e tu vai cantar. Eu vou fechar a boca dos teus adversários. Eu vou tratar com uma mulher com a língua afiada que nem espada. Eu estou jogando por terra uma barreira. Eu abro o caminho para tu passar. Eu abro uma porta e tu passa por ela. Eu sou o Senhor. A irmã vai dar testemunho logo, logo. E vai cantar, porque Jesus está colocando o cântico nos teus lábios. Deus, Ele é fiel. Deus tem um zelo. Deus tem um cuidado. O negócio contigo é diferente. Porque a experiência é diferente. Deus te chamou para uma particularidade. E Ele só se revela com aquilo que Ele tem. Davi era amado. Davi tangia como ninguém. O Senhor tinha um cuidado com ele. E o Senhor diga para o meu que eu tenho o mesmo cuidado, o mesmo zelo. Diga para ele permanecer. Porque sou eu Deus que trabalho. Sou eu Deus que faço. Ah, homem, se tu pudesse contemplar o cuidado do teu Deus, o zelo que Ele tem para com a tua vida. Como tu tem provado da sua fidelidade, do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo. Aleluia. E Ele tem te guardado. O
O Senhor diz que grande é o livramento. Ele toca no teu aparelho digestivo, no teu esôfago, nos teus rins. Ele diz que os teus rins iam parar por esses dias, mas Ele entra com uma cura. Ele repreende uma enfermidade. Ele toca na tua circulação. Ele guarda a mandacaia súbia. Ele te esconde, porque Ele tem um particular contigo na terra. Há uma providência que virá e não tardará. O Senhor diz que você vai contar uma história diferente, porque Ele está virando a tua página. Assim diz o Senhor. Deus, Ele é fiel aqui neste lugar. Porque é Ele que faz. Não temas. Não olha para a direita e para a esquerda, porque Ele é o teu ajudador. E Ele não abre mão de ti. Da mandacaia súbia. E Ele permanece na tua pouca força. Permanece no meio das guerras da luta e dos ventos. Porque eu, Deus, vou te fazer florescer no meu tempo. E tu vais saber que eu sou o Senhor. Quando eu olhei para o irmão, eu vi um depósito de oração. E eu vi a Deus abrindo esse bom depósito. E eu vi a você usufruindo e desfrutando de coisas que foram guardadas por Deus. As tuas lágrimas estão, para você decair no ombro. E o Senhor mandava falar que o teu nome está na palma da mão de Deus. E da palma da mão de Deus ninguém arrebata. Porque o Senhor, Ele é contigo. Aleluia. Anda caia só. Deus, Ele é fiel neste lugar. Vamos crer que Jesus está aqui. Eu te fiz uma promessa. A mandacaia só. E a bandeira da vitória vai descer. Porque eu tenho um negócio contigo no particular. E o Senhor diz assim: tem algo que já está preparado. Eu faço movimentar na terra. E aquilo que precisa chegar, vai chegar. Eu fecho a boca de alguém e mostro para você que eu sou o Senhor. Porque eu vou fazer os teus inimigos bater em retirada. Por um caminho vem por 7, vão ter que bater em retirada. O Senhor diz que Ele desbaratinar os teus adversários. Deus está chegando por um caminho. E tu vai entender o que Deus está falando. Viu? Há uma proteção, há um muro de proteção. Deus tem te guardado na terra para viver uma promessa. Deus, Ele é fiel. Deus corta o laço e dá livramento. Deus visita alguém por amor à tua vida. Alguém de longe, o Senhor está visitando agora. Para você saber que é o Senhor. E está dando um grande livramento. Está te entregando. Deus se faz presente. Dá mandacaia solta. Neste lugar. Garabaia solta. Porque Deus, Ele é fiel. Dá mandacaia solta. Não temas. Porque eu sou contigo. Confia. O inimigo tem se levantado com muita fúria para tocar na tua saúde, para te parar na terra. Mas eu chego primeiro para desfazer uma bruxaria. Alabaia, fogo! E uma obra, viu? Eu estou passando uma revista. Eu estou arrancando o teu nome daquele lugar. E eu vou tratar com uma mulher da pele morena. Alabaia, fogo! Que tocou naquilo que é meu sem pedir permissão a mim. Aleluia. Porque os demônios me obedecem, mas tem gente que não me obedece, se levanta contra aquilo que é meu. Rabadaia, sobre eu criei principados. O Senhor manda falar para a glória do Senhor. Hostes, eu criei. Não dá caia sobre cara. O Senhor manda falar dessa maneira. Alaia sobre cara, protestares e principados vãos. Mas aquilo que é meu ninguém toca. E o Senhor diz que Ele se levanta. Ele sopra hoje o fôlego de vida de novo nos teus dias na terra. A tua sepultura estava aberta, mas eu estou fechando. Aleluia. Para te preservar, porque tu não vai descer até ver a promessa que eu tenho. Eu te fiz uma promessa. O anjo acampa e livra, e acampa e livra aqueles que creem. Da caia sobe, a tua luta não é mas eu vou na tua frente, porque não é contra a carne, é principal e potestade. Eu entro nessa guerra para vencer. Arabai sobre o decai, permanece. Porque onde tu não pode, eu posso. E eu guerreio por você. Vamos crer que Jesus está aqui. Deus, Ele é fiel. Deus trabalha, viu, irmão? Deus está trabalhando. Vai ter só mais um. Nesse trabalhar, você vai ver o que Deus vai fazer. Vai ter só mais um pouquinho. É um banquete, uma mesa. E só vai sentar quem Deus quer. Vai entender o mistério lá na frente. Alabaia, sou.
Vamos crer que Jesus está aqui. Deus está trabalhando. Dá para atacar isso. Tudo quanto vier, faça. Deus já colocou no teu mão. Não deixe de fazer. Porque o negócio contigo é diferente. Deus te chamou para algo mais profundo. E é no profundo que Ele vai se revelar. E Ele vai dizer que já tem uma data separada para aquilo que Ele vai fazer na terra. E Ele diz que Ele vai confundir alguém na terra. Vão te procurar e vão te achar. Porque o Senhor vai fazer um reboliço. E nesse reboliço, tu vai tomar posse da vitória. Ninguém vai entender nada, não é para entender. Porque Jesus vai confundir. O salmista Davi, ele diz no Salmo 35, pretei a minha causa. Sabe o que é pretear? Contra a minha vida. Ele entra numa peleja, ele entra numa guerra, numa batalha, por amor a sua vida. Confundido e envergonhados ficarão se levantarem contra ti. Deus está preteando uma guerra sua para colocar uma vitória na tua vida. Aguenta só mais um pouco, porque Deus está trabalhando. Não olha para a direita nem para a esquerda, não toma decisão precipitada, não gera filho da precipitação. Fica na posição, aguenta só mais um pouco. E depois você vai entender o que Deus está falando. Aleluia! Glória a Deus! Vamos crer que Jesus está aqui. Aleluia! Não temas, porque eu sou contigo. Na tua simplicidade, na tua pequenez. Porque às vezes você fala assim, olha eu, Senhor, o que eu vou fazer? Eu te capacito, eu te escolho, tu és menina, eu tenho zelo. Tu é a menina dos meus olhos, é daquele que tocar em ti. Acaias, oi, reminalaça. Porque eu te escolhi para uma grande obra. E eu vou te honrar porque eu tenho um negócio contigo. Eu tenho um presente para ti. Daqui 40 dias eu vou descer com um presente na terra, tu vai saber que eu sou Senhor. Eu vou te dar um sinal antes, tu vai saber que sou eu. Eu vou surpreender o teu coração na terra. Não temas, porque eu estou trabalhando. Grande é o meu agir e grande é o meu movimentar. Viu, meu querido? Jesus, faça assim para as tuas mãos. Pode fazer. Jeová está colocando um negócio aí. Fecha as tuas mãos. Há uma bênção que Deus está liberando. O Senhor mandava falar para mim não falar nada. Para mim ficar no silêncio. Porque o teu inimigo está ao teu redor querendo. Amanda Caio Zocai, saber aquilo que Deus vai fazer. Mas o Senhor estava cegando os olhares altivos, viu? Pessoas que te observam, gente que estava impedindo coisas de chegar em você. Mas o Senhor disse que hoje chega e o irmão vai dar testemunho para a glória de Deus. Deus, Ele é fiel. E Deus está trabalhando. Quantos creem? O Senhor está aqui, amém? Que Deus abençoe, guarda esta palavra. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Vale o amém, irmão? Amém. Vale o segundo amém? Amém. Vale o terceiro amém? Amém. Aleluia. Então vamos adorar a Deus com o grupo de louvor. Aleluia. Encerrando com a bênção apostólica em nome de Jesus. Enquanto estou preparando, eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que estiveram essa noite cooperando conosco. Que Deus te abençoe. Leve um abraço ao seu pastor. Aleluia. Continue, aleluia, ajudando o seu pastor, porque a obra de Deus só é realizada quando nós, aleluia, abraçamos uns aos outros, tá? Deus abençoe aos irmãos que saíram essa noite do lar, da sua congregação, do seu ministério e vieram, aleluia, dar esta contribuição para que a obra de Deus seja realizada mais uma vez nesse